Nesse curso, nós vamos nos dedicar ao estudo de problemas de programação estocástica lineares com estágios, né? Com recurso, com essa possibilidade de recurso. E nessa classe de problemas, que a gente está denominando de lineares, na verdade a gente inclui as variantes onde as variáveis de decisão desse problema, tanto de primeiro estágio quanto de estágios subsequentes, possam assumir valores inteiros apenas, né? Isso faz sentido, por exemplo, em problemas de otimização que tem a natureza de decidir se você abre ou não uma facilidade, um armazém numa determinada localidade candidata, por exemplo, assumindo essas variáveis valores apenas restritos ao conjunto 0 e 1. São muito relevantes esse conjunto de problemas. Então, o nosso caso aqui, o nosso problema de interesse, reúne os problemas que têm variáveis que assumem valores contínuos e também valores discretos, nesse conjunto de problemas lineares. E a gente também vai particularizar mais à frente esses problemas àqueles que têm um conjunto de cenários finito. Esse é o conjunto de problemas que nós vamos estudar aqui. E por recurso, né, eu estou querendo dizer que o modelo de otimização que nós vamos formular, ele prevê ações, decisões, que serão tomadas depois dessa incerteza que caracteriza o problema de programação estocástica se revelar. Uma vez que alguns desses dados, claro, só vão ser conhecidos no futuro. Então ele envolve naturalmente uma decisão que deve ser tomada de forma antecipada, que é representado pelo vetor x, que é a decisão do primeiro estágio, e decisões subsequentes, y de t, que são decisões de estágios subsequentes. No problema de dois estágios, nós vamos ter o vetor x e o vetor y. Então, esse vetor y, no caso do problema de segundo estágio, ele vai ser o recurso, né? É o vetor que a gente chama de recurso, é a possibilidade de reação à incerteza que se manifesta. E a gente vai utilizar essa notação, né, que se é o vetor de variáveis aleatórias dos dados do nosso problema. Então, como eu havia mencionado, no caso particular de um problema mais simples nessa classe, que é o problema de dois estágios, né, mais simples no seguinte sentido, se eu considero o problema de múltiplos estágios, o mais simples dele é o problema em que tem apenas dois estágios. E nesse caso, nós vamos caracterizar a decisão de primeiro estágio, que é a decisão chamada de here and now. Ela que você tem que tomar agora, hoje, independentemente de qual cenário que se realize, de como a incerteza se realiza no futuro. Via de regra, nós vamos denominar essa variável de primeiro estágio pelo vetor x. Uma vez que eu tome essa variável no primeiro estágio, posteriormente eu não consigo alterar essa variável. Toda a reação, toda a possibilidade de reação a essa decisão, ela é encapsulada em um segundo conjunto de variáveis, que é chamada variável de segundo estágio, né? Ou wait and see. Por que wait and see? Porque essa, na verdade, você vai esperar ver o que acontece com essa variável aleatória e, em função dela, você toma a decisão. É claro que você já sabe, se você resolveu o problema de programação estocástica e um daqueles cenários que você usou para formular a versão determinística equivalente do seu problema, se um desses cenários se realiza, você já sabe qual é a decisão de segundo estado, ótima, mas você aguarda a incerteza se revelar para que você então tome essa decisão de segundo estágio, que é a decisão que precisa que uma certa realização da variável aleatória seja observada. E a gente normalmente vai empregar a variável y para designar essa variável, o vetor y para designar essa decisão de segundo estágio. Existe uma dependência entre elas. A variável x, né, é o primeiro estágio. Existe uma incerteza acontecendo e essa variável y, então, ela é uma função de quê? Ela é uma função de uma certa realização, que aqui está sendo determinada pelo estado ômega, né, do conjunto de estados possíveis do futuro, e pela decisão de primeiro estágio. Então, quando a gente lê isso aqui, ó, y de ômega e de x, há duas informações importantes aqui. Essa variável y, ela é função da variável aleatória, porque ela depende de um determinado cenário, e ela também depende da variável de primeiro estágio que foi escolhida anteriormente. Então essa aqui é a interpretação aqui.
como que nós vamos formalizar o problema de programação estocástica com 2 estágios e recurso fixo? Vai ser formalizado dessa forma aqui, ó, né? Nós vamos, em princípio, admitir que ele é um problema de minimização. Nós temos uma parcela aqui, que é a parcela linear da função objetivo, que depende do custo da variável de primeiro estágio. E nós temos uma segunda parcela que depende da expectativa do custo de segundo estágio. Esse custo de segundo estágio ele depende da decisão de primeiro estágio e depende do espaço de probabilidades para o futuro. Depende de como você mapeou, de como você representou as possibilidades para o futuro. Então, isso daqui, até o momento, isso daqui não é necessariamente um problema linear. Por quê? Porque quando eu estou tomando essa expectativa aqui, ó, em que se eu ainda não sei que isso aqui vai me resultar em uma função, um determinístico equivalente linear, né? Vai depender de como eu representar esse espaço de probabilidades. Mas o fato é que esse problema, então, nós estamos decompondo o problema na parcela de primeiro estágio, que está aqui, e a parcela de segundo estágio, que está representada aqui. Esse vetor, tudo que está indicado aqui como função de ômega, significa que ou são dados que dependem das variáveis aleatórias ou variáveis de decisão que vão depender da realização dessa variável aleatória. Então, o y é um y de ômega. Por quê? Porque ele vai ser um y dependente da realização dessa incerteza, dependente do cenário ômega. O que está dependente das variáveis aleatórias aqui? Ó? Essa matriz T, que é de ômega, o vetor de termos independentes aqui, H de ômega, e nós temos também que a variável de segundo estágio é uma variável que depende dessa realização. Ela vai haver uma realização, uma variável y para cada possível estado ômega no futuro, né? Então, o que nós temos aqui? Nós temos um conjunto de restrições de primeiro estágio, puramente de primeiro estágio, que está aqui, e essa não negatividade da variável de primeiro estágio, e o resto é ou um conjunto de restrições exclusivas para as variáveis de cada estágio, ou restrições que acoplam a variável de primeiro estágio com as de segundo estágio, que são essas restrições aqui, ó. Então, o que é o recurso fixo aqui que eu estou dizendo na classificação destes problemas, né? Estou dizendo 2 estágios com recurso fixo. É essa matriz W aqui, a matriz W, que multiplica o vetor y de ômega. Essa matriz é uma matriz fixa. Ela não há incerteza sobre as entradas desta matriz. Então, dimensionalmente, né, nós temos que esse vetor C é um vetor de n1 entradas, o vetor B tem m1 linhas, né, e a matriz A tem m1 linhas por n1 colunas. Essa é a dimensão conformável desse sistema. No segundo estágio, nós temos um conjunto de eventos aleatórios, um evento particular é representado por ômega, e ômega maiúsculo é esse conjunto de possíveis eventos, e um desses eventos no futuro vai se realizar, né? Para uma determinada realização ômega, os dados do problema são fixos, né? Eles se tornam conhecidos. Aqui eu estou representando essa dependência funcional em relação ao futuro. E eles têm dimensões fixas, esse é um aspecto que está observado aqui. E quem é o vetor de variáveis aleatórias, então? Xi de ômega, né? Xi de ômega. Ele reúne, né, esse empacotamento de todos os dados não variável, que são incertos, que dependem de incerteza. Então, para um determinado ômega, esse vetor xi de ômega, ele está encapsulando todas essas informações. O vetor q de ômega, o h de ômega e essas outras entradas aqui, associadas à matriz Q, onde T1
é a primeira linha da matriz TW, T2 a segunda linha de TW, assim por diante. Então eu tenho M2 vetores aqui, cada um desses vetores sendo uma linha da matriz T. Então esse vetor ele encapsulou todas as informações relevantes para o problema quando o cenário W se realiza. Então, claro que para cada W, W não, para cada ômega, né? Estou falando W, mas é ômega, estou falando de Xi de ômega. Né? W é isso aqui, ó, perdão. Então, esse vetor Xi de ômega, ele encapsula todos os dados para uma determinada realização ômega do conjunto ômega maiúsculo de possíveis cenários para o futuro. Então, essa é a estrutura do problema que a gente vai trabalhar. Em princípio, tudo isso aqui pode ser dependente de uma variável aleatória. O único aspecto que a gente está restringindo aqui fixo, porque complica excessivamente o problema, é essa matriz W, que multiplica a variável, o vetor de variáveis de segundo estágio. Então, por conta dessa matriz ser fixa, esse problema nosso é denominado de problema com recurso fixo. Essa matriz é fixa. Bom, o que nós vamos assumir? Nós vamos assumir que existe um conjunto que é o suporte desse vetor de variáveis aleatórias, que representa o menor subconjunto fechado do Rn, que satisfaz a seguinte propriedade. Se a probabilidade acumulada, né, desse problema, ou a probabilidade da soma, a soma das probabilidades de todos os eventos nesse conjunto é 1. A probabilidade acumulada, a distribuição de probabilidades acumulada nesse conjunto é 1. Esse aqui é o conjunto Xi maiúsculo. Né? Essa aqui é a versão maiúscula dessa letra aqui. Ó. Tá? Isso é chamado de suporte desse conjunto. Se existir algum estado que não está no suporte, necessariamente esse estado tem probabilidade zero de acontecer. Né? Ou a integral de qualquer conjunto, subconjunto, do espaço de probabilidades fora desse suporte é zero. Né? Você não tem nenhuma probabilidade associada a subconjuntos fora desse conjunto Xi maiúsculo. Né? Então, o que nós vamos designar, né, nessa notação é que essa variável ela depende de Xi e depende de X. No caso dessa variável y, o que isso indica? Que na medida que uma realização do futuro acontece, essa variável pode ser tomada, você pode atribuir um valor para ela, por quê? Porque você sabe qual estado do futuro aconteceu. Né? Isso também indica o seguinte, que essa variável y, ela deve ser diferente, ela pode ser diferente, você tem liberdade para que ela seja diferente para cada possível realização distinta do futuro. Né? E no caso dos dados, significa simplesmente que essas grandezas não são conhecidas até a realização do experimento. Né? Essa aqui é a ideia. Então tem uma certa sutileza aqui. Ó. O y de x de ômega significa que isso depende, o y vai depender daquilo que eu decidi antes do momento em que y pode ser decidido, e que para y seja decidido, nós temos que ter observado algum estado do futuro. Precisa ter passado o tempo e algum estado aqui ter sido observado. Ao longo do curso, nós vamos utilizar diferentes maneiras de representar o nosso problema de programação estocástica. Uma delas foi vista no slide anterior e é repetida aqui. Nós estamos representando essa função o custo de segundo estágio como essa expectativa em relação ao vetor Xi de variáveis aleatórias, expectativa do custo de segundo estágio, que é um custo que é o proveniente do produto interno desse Q de W pela variável y de segundo estágio. Né? Nós vamos adotar uma forma para o determinístico equivalente, que é essa forma aqui. Ó. Vamos minimizar a soma dessa função de primeiro estágio, mantendo as restrições que envolvem apenas as variáveis de decisão de primeiro estágio, ou seja, o AX igual a B mais a não negatividade, e vamos representar tudo o que é relativo ao segundo estágio por meio dessa função Q caligráfico de x. Essa função aqui é importantíssima para nós. Ó.
Q caligráfico de x. Quem é essa função Q caligráfico de x? Que eu estou definindo aqui. Ó. Ela é a expectativa em si de uma função Q de x desse vetor de xi. Então, essa função Q, é sobre ela que nós vamos tomar a expectativa em xi para mensurar essa parcela aqui do custo. E repara, aqui eu estou escrevendo esse problema todo em função da variável x. Só existe a variável x aqui. O efeito da incerteza está sendo representado nessa expectativa dessa função Q de x de xi. E quem é essa função Q de x de xi? Para uma determinada realização W, o que nós vamos definir? Nós vamos definir essa quantidade aqui, ó, Q de x, que então depende da variável de primeiro estágio, e depende também de uma realização fixa, ômega, para o vetor de variáveis aleatórias. Então, nessa expressão aqui, nessa definição de Q, que é não caligráfico, o que está fixo? Está fixo uma entrada para o vetor x e está fixo algum ômega pertencente ao suporte. Então, quem é essa quantidade? É o valor mínimo em y que essa função objetivo de segundo estágio, que é linear em y, assume, satisfazendo as restrições de segundo estágio, uma vez que eu fixei o x e fixei o ômega. Repara, o que está fixo aqui, necessariamente, é o W, a matriz que multiplica, que pré-multiplica y. Então, o que é esse Q de x de xi de W? É o valor ótimo da minha função objetivo, né? Quando eu tomei uma decisão no primeiro estágio, observei uma realização ômega para o futuro e decidi e reagi de forma ótima a duas coisas: a realização da incerteza e a decisão que eu tomei no primeiro estágio. Quando agora eu tomar a expectativa disso, expectativa em si, para todo xi, quando eu integrar essa distribuição de probabilidades do futuro para o x fixo, eu tenho essa função Q caligráfico de x. Então, Q caligráfico de x é uma função que está me dizendo o seguinte: olha, me dá um x fixo, x chapéu, eu sei quanto que ela vale, eu sei a forma dela. Se você me der um x particular, eu sei qual é o valor dessa quantidade. Por quê? Porque eu vou tomar essa expectativa integrando essa função aqui, ó, para cada possível estado do futuro, para cada possível realização dessa variável aleatória. Então, essa forma é uma forma bastante conveniente para a gente discutir. E repara que nesta forma aqui, o meu problema está escrito, como eu já mencionei antes, exclusivamente em termos das variáveis x, porque o efeito da y ela está traduzida aqui, ó, ela está traduzida nesta definição da função Q de x de xi de ômega. Tá? E o que eu posso adicionar a esse problema aqui? Bom, eu poderia adicionar para criar uma classe uma outra classe de problemas que a gente também vai considerar no curso, eu poderia incluir aqui a condição, por exemplo, que o x ele não é uma variável contínua, mas ele é uma variável discreta, por exemplo, um vetor de variáveis binárias com n1 entradas. Né? A gente está assumindo que a dimensão do vetor de variáveis de decisão no primeiro estágio é n1 dimensional. Ou eu poderia adotar também um critério que a minha vetor de variáveis y é um vetor de variáveis inteiras em N2 dimensional. Né? Aqui a gente está assumindo que ele é não negativo, contínuo, não negativo apenas. Eu poderia assumir que ele é não negativo, mas inteiro. Com isso, eu tenho outras classes de problemas de otimização linear inteiros, em primeiro ou em segundo estágio, ou inteiros nos dois estágios.